Fala aí, quarentenado, estamos de volta para mais uma videoaula e hoje vamos falar um pouquinho da Ásia, esse continente, né, que está em evidência nos noticiários, até porque o coronavírus é um vírus asiático, né, um vírus proveniente de um país da Ásia chamado China. E além disso, nós temos muitas outras informações interessantes para conhecermos esse que é o maior dos continentes em terras emersas. A Ásia, para começar, né, se você olhar no mapa mundi, vai perceber que ela não está totalmente separada da Europa. A Ásia, ela forma juntamente com a Europa um grande bloco continental chamado de Eurásia ou de bloco eurasiático. Isso ocorre porque Europa e Ásia pertencem a uma mesma placa tectônica. E entre esses dois continentes é um limite que foi definido pelo ser humano devido às diferenças culturais que existem entre Europa e Ásia. Há alguns que dizem que a Europa é nada mais do que uma península da Ásia, né? Mas nós temos aí dois países que estão na Europa, mas também têm território na Ásia. Na verdade, esses países têm uma parte de seu território no continente asiático, embora também tenham terras na Europa, né? Um deles é a Rússia, cuja capital está na Europa, Moscou, mas boa parte do território russo, chamada região da Sibéria, pertence à Ásia. O limite entre a Rússia europeia e a Rússia asiática está ali nos montes Urais e no rio Ural, além também do Mar Cáspio, o Mar Cáspio que também limita a Europa com a Ásia Central. Nós temos também a cadeia montanhosa do Cáucaso e o Mar Negro, né, que também limitam esses dois continentes. E por último nós temos aí a Turquia, que é o segundo país que tem território tanto na Europa quanto na Ásia. E esse limite é o Estreito de Bósforo, é o canal, né, natural que faz a ligação entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Então é possível ali você passar do Mar Negro para o Mar Mediterrâneo a partir do Estreito de Bósforo, enquanto o Mar Cáspio não tem saída para nenhum outro mar ou oceano. Esses são alguns dos limites entre Europa e Ásia. Já em relação à África, a Ásia é separada pelo Istmo de Suez, aquela pequena faixa de terras que está ali no Egito, né, entre Egito, Jordânia e Israel, que é o limite natural entre Ásia e África. E lembrando que atualmente não é possível você passar por terra da África para a Ásia porque foi construído ali no Istmo o Canal de Suez, que é um canal artificial que foi criado para possibilitar os navios passarem do Mar Mediterrâneo para o Mar Vermelho, ok? Bom, a Ásia é um continente de números expressivos, né? Além de ser o maior dos continentes em terras emersas, tem ali também alguns dos maiores países do mundo, né? No caso temos a Rússia, que é o maior país do planeta. Nós temos a China, que é o terceiro maior país do planeta. Temos a Índia, temos outros países também com grande extensão territorial. A Ásia, ela tem vários países e por isso ela é dividida em grandes regiões. Nós temos 6 regiões principais na Ásia. A primeira delas é chamada Ásia Setentrional, que é o norte da Ásia. Na verdade, essa parte da Ásia Setentrional corresponde ao território russo da Ásia. Não todo o norte da Ásia, né, pertence à Rússia, como eu falei, que é um país europeu, mas que tem esse território muito grande que vai até o Estreito de Bering, que separa a Ásia da América. Okay? Nós temos também a Ásia Central, né, formada pelos países ali banhados no seu oeste pelo Mar Cáspio, como o Cazaquistão, o Tajiquistão, o Turcomenistão, entre outros. Nós temos aí mais abaixo um pouquinho chamado Oriente Médio, né, que fica, seria no sudoeste. O Oriente Médio, que tem ali a predominância dos países árabes, como o Irã, como o Iraque, né, como os Emirados Árabes Unidos, onde fica Dubai, o Catar e também Israel. E nós temos mais ao sul a Ásia Meridional. A Ásia Meridional significa o sul. Então a Ásia Meridional é formada ali pelo Paquistão, pela Índia, por Bangladesh, por Sri Lanka.
E nós temos, né, mais a sudeste, o chamado sudeste asiático, né, é uma parte da Ásia que é formada por uma grande península e uma parte também formada por ilhas. Então nós temos ali uma parte peninsular, formada pela Tailândia, formada pelo Laos, pelo Camboja, pelo Vietnã. E nós temos também a parte formada por ilhas, a parte insular, formada ali pela Indonésia, formada por Brunei, formada também ali pelo um país que fala português, né, que é o Timor-Leste. E nós temos ali a divisão entre Ásia e Oceania numa das ilhas, né, que é a ilha que metade dela pertence à Indonésia, a ilha de Papua, e a outra parte pertence a um país da Oceania chamado Papua Nova Guiné. E por último, nós temos a parte mais ao leste da Ásia, que é a parte mais oriental da Ásia, que é chamada de Extremo Oriente. O Extremo Oriente é formado pelos países, né, os povos sinos, os países que nós temos aí mais como referência da Ásia, que são, né, a China, o Japão, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a Mongólia, né, a ilha de Taiwan e também de Hong Kong. Esses países fazem parte do chamado Extremo Oriente. Essas são as 6 grandes regiões, né? Em uma das regionalizações existem outras, mas essa é uma das regionalizações bastante usuais, que são o Norte ou Ásia Meridional, a Ásia Central, o Sul ou Ásia Meridional, o Oriente Médio, o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente, ok? Bom, espero que vocês gostem dessa aula e que possam aí deixar nos comentários aí as suas dúvidas, as suas sugestões. Deus abençoe vocês, né? Se cuidem, continuem se cuidando, né? Esse coronavírus, o vírus asiático aí, tem causado grandes transtornos na população mundial e nós devemos tomar todas as precauções para cuidar da nossa vida, cuidar da nossa família, nos mantermos saudáveis. Então se cuidem, fiquem em casa, aqueles que podem, e Deus os abençoe.